né? Na piscina. E aí tive que apresentar para os alunos de novo. Ó, isso aqui é um caderno, tá, filho? Ó, isso aqui é um lápis, uma borracha, tá bom? Ah, o seu celular você pode usar assim, quando eu autorizar, tá bom? Então, vem cá. Por quê? Eu vou apresentar aqui para vocês para direcionar, porque senão eu vou ficar falando aí, andando em círculos, eu vou me perder. Então, a Silmara recomendou e tá aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem. Dá para ver, pessoal, por favor? Vocês estão vendo ou não? Sim. Tá, então, por exemplo, então, assim, aí não dá para falar de ensino médio, né? Vocês sabem disso sem pensar na base, né? E essa base, ela veio realmente para organizar, como foi sugestão do artigo que a Silmara colocou no início, né? Mas o pessoal acha que é mágica, né? Que é matemática. Vamos organizar tudo de tal maneira que, por um passo de mágica, os nossos alunos vão, no próximo exame aí, a nota vai subir de 4% para 10, 20, 100%. Não existe isso, né? O aprendizado é um processo, né? E às vezes leva tempo e não tem jeito. E no ensino médio, né, quando todas essas dificuldades que você teve no Fundi 2 no início, que ele esqueceu do Fundi 1, isso vem no ensino médio. Porque basta você fazer um curso também. Então, por exemplo, eu fiz uma pós aí para EAD, né, quando começou o ensino médio, para entender como é ser aluno EAD, né? Então, foi interessante, fiquei um pouco frustrado, fiz matemática e física, né? Eu achei muita teoria também, eu como aluno, acabei fazendo, foi interessante. E aprendi muita coisa também. Mas quando você pega essa mudança, né, da BNCC, onde a matemática em si, você tem agora só 3 aulas por semana, por exemplo, numa escola, né, uma coisa assim, tem 3 aulas por semana, reduz a carga horária de matemática, e é claro que entra itinerários formativos, né, que é a matemática aplicada na formação profissional dele. Então, essa visão, na verdade, se você for pensar direitinho e distribuir, então acabou ficando um pouco, ganhou até um pouco mais de aula nesse sentido. Mas os pais precisam entender isso, né? Que a matemática, por si só, ela foi redistribuída aí em outras coisas. Mas tem um desafio, né? O aluno, quando ele chega no ensino médio, ele está numa grande viagem. Vai durar 3 anos, aí esperamos que 3 anos, né? Até brinco com alguns alunos, né? Eu falei assim, que o novo slogan da escola, assim, vai ser, olha, essa escola, respeita o seu ritmo. Você pode fazer uma série aqui em 2, 3 anos, tá bom? Eles brincam assim, mas é verdade, porque é uma grande viagem. E nessa viagem, ele assim como qualquer viagem, você tem que preparar a sua bagagem. E é disso, né, que eu falo para os alunos, é que bagagem eu preciso, na verdade, para fazer um bom ensino médio. Né? Vocês estão me ouvindo? Por favor, diga sim, não. Sim, sim. É que assim, né, aquele visto, né, quando eu coloquei a apresentação... Você não vê mais ninguém. Desculpa aí, mas fala oi de vez em quando para mim, por favor. Tá bom. E para aí, cadê? André, pode perguntar qualquer coisa aí, tá? Não, é que a gente está viajando no que você está falando. E a ideia é assim, quando eu entro na sala, eu falei, pessoal, é o seguinte, olha, primeira coisa, olha, eu não quero saber do seu passado, eu não posso fazer nada do seu passado, nem você com o meu. Agora, vamos pensar o seguinte, vamos combinar aqui, vamos viver a dádiva do presente, né? E vamos pensar no futuro. Então, assim, vamos combinar assim, o que eu precisar, do que você aprendeu, entre aspas, ou esqueceu, eu vou trazer para cá. Agora nós temos que viajar aqui nesse novo ensino médio. E esse novo ensino médio, de vez em quando, acontece isso. Resolva 234 vezes 2, utilizando o algoritmo da decomposição e pelo processo usual. Isso aqui foi muito interessante, há 3 semanas, né? Acho que 4 semanas, eu estou dando aula já para filhos de ex-alunos, né? Eu comecei cedo, né? Estou com 56 agora, mas com 22 já dava aula lá. E é muito legal. De vez em quando eu tiro foto com a ex-aluna e com a filha. É lindo isso aqui, né? Para mim. Um processo muito legal de confiança, né? Os pais, opa, você vai com o professor Cícero. Então, é uma bem legal essa relação de confiança. E uma mãe desesperada, né, que foi minha aluna há 30 anos, a filha dela é minha aluna, mas, desculpa, o sobrinho dela é meu aluno agora, e a filha dela estudou numa outra escola, ela me ligou desesperada, Cícero,
né? Por favor, me ajuda. Eu e meu marido, a gente não consegue entender nada. Mudou a matemática? Eu falei, por quê? Você mudou? Não. Muda a maneira de explicar, porque as gerações são novas, você tenta usar a tecnologia para chamar a atenção dele e tal, porque é muita concorrência tecnológica, né? Mas não mudou não, por quê? Eu não consigo fazer esse exercício. Aí eu vamos o seguinte, prepara a pizza aí que no final de semana eu vou aí com a minha esposa aí, nós vamos comer uma pizza aí, matar a saudade, e eu ensino para sua filha. E aí eu cheguei lá, a menina estava no 6º ano, né? E ela, a Beatriz, e eu conversando para cá, para lá, eu falei, Beatriz, o que você não entendeu aí? Eu entendi isso aqui. E a mãe dela, eu não consigo entender. Utilizando o algoritmo da decomposição, isso está lá na nova versão do ensino médio, do ensino fundamental 2, tá? E aí eu falei, Beatriz, vem cá, sabe fazer bolo? Eu falei, sei. Como é que você faz? Ah, eu ponho aqui, ó. Eu ponho aqui a receita, separo aqui. Então, é que essa palavra é muito chique. Às vezes tem palavras, paradoxo, paradigma, algoritmo, são palavras que a pessoa coloca aí para dar uma assustada, mas o algoritmo é a maneira de fazer. O processo mental ali para resolver as coisas. Então, por exemplo, olha, como assim o algoritmo da decomposição? Aí eu falei o seguinte para ela, como é que você fala esse número aqui? Aí, deixa eu ver, ó, aqui eu risquei o 2. Eu falo 200. Ah, você lembra que você aprendeu valores relativos e valores absolutos? Ó, na posição dos números aqui. Então, ó, 232, não é isso? Isso. O vezes faz o seguinte, olha, vamos dobrar, ó, 2 vezes 200, 400, tá bom. 2 vezes 30, 60, isso. E 2 vezes 2, 4. Vamos juntar agora aqui, ó, 464. Então, você resolveu uma situação, um problema, por um outro processo. Uma outra maneira de fazer, chamado de algoritmo, da decomposição. Você decompôs o número da maneira fonética ali. E o processo usual é na raça. Põe aqui 2 vezes 4, 8, 2 vezes 3, 6, e dá o mesmo resultado. Aí a minha falou assim, é isso? Sim, é isso. Porém, aí você pega a sequência do exercício lá e tinha para calcular a área, um monte de coisa. Bom, quando você trabalha com ensino médio, na verdade, ou até os nossos alunos aí, Cícero, você a precisa Luana levantou a trabalhar mão com aqui, ó. raciocínio. A Luana levantou a mão. Acho que ela quer te Espera perguntar. aí. Manda, Luana. Cícero, mas você, assim, foi no ponto-chave. Diga. Porque o problema da matemática hoje, para todo mundo, é a interpretação. Porque 2 e 2 são 4, sempre foi, sempre vai ser. O problema é a interpretação dela. Viu, Luana? Às vezes a matemática ela é fria, é chata a linguagem. Se você pega um livro, você tem que trabalhar com o livro, senão você recebe N recomendações. Então, eu não usou o livro, a página está em branco. Entendeu? Mais ou menos assim. Então, tem exercício, por exemplo, que eu falo, isso aqui você não vai fazer agora. Por quê? Não? Porque eu sou o seu livro. Eu sou o seu livro. Eu sou o seu livro em sala de aula. Eu sou o seu professor. Então, eu sei o que você vai precisar no que vem, eu sei o que é essencial para a construção do seu raciocínio. O professor tem que ter essa autonomia. A escola, agora, muitos são sistemas de ensino, por exemplo, né? Eu pego o livro, assim, por exemplo, nós temos a liberdade no colégio que nós trabalhamos, né? Nós mudamos a ordem tem sala, por exemplo, que você começa no capítulo 5, vai para o 7, eu vou lá para o 12 e volto para o 11, por quê? Tem sala que vai de tal maneira que você precisa emendar uma linguagem diferente. Agora, realmente, exatamente, é a interpretação, porque assim, são códigos, na verdade, eu preciso ensinar para ele, né, compartilhar com ele, né, a interpretação. E aí que eu quero chegar nessa chave, ele precisa ter raciocínio. Posso continuar? Desculpa aí. Pode sim. Aí, assim, por exemplo, no ensino médio, não muda o cálculo. Vocês vão entender, assim, que o aluno precisa entender. A senhora comentou que é tabuada. Já a gente vai mexer nisso aqui. Por exemplo, quando você fala em competência e habilidade, se você for colocar, e para as pessoas colocarem no chat, o que é competência e habilidade? Então, assim, como é que ela vai descrever o que é competência e habilidade, né?
Aí vai ter N respostas, né? E o conceito de competência e habilidade, você pode colocar aqui, ó. É uma situação, por exemplo, que você trabalha com os alunos aqui. Então, gostaria que vocês me respondessem aqui, ó. Um teatro tem 5 portas. Aí você vai lá, vai passear no final de semana. De quantas maneiras diferentes ou distintas é possível entrar nele e sair por uma porta diferente? Cícero, você mudou de página, não? Mudei. Não tá aparecendo pra gente, não. Não? Peraí. Ué? Deixa eu voltar aí. E agora? Ainda não. Você tá na primeira, tá congelada na primeira ali. Então eu vou sair e voltar. Só um minuto. Tá. Peraí. Espera um pouquinho. Aproveitando isso que o Cícero falou, eu costumo fazer muito com os alunos vocabulário matemático. Vamos montar. Porque muitas vezes eles não conseguem ler o exercício porque eles não conhecem os símbolos. Porque eles não conhecem as palavras. Principalmente em geometria, né, Sil? Voltou? Eu costumo dizer assim... Cícero, põe para apresentar ali embaixo, na tela cheia. Eu costumo dizer para eles assim... congruente é palavra chique para igual. Então, toda vez que eles leem falando sobre a congruência, eu falo, o quê, gente? Palavra chique para igual. Né? Então, eles... É o que eu falei, né? Tem que trabalhar, e os professores têm que trabalhar essa linguagem desde os pequenininhos. Né? Sim. Desde o infantil. Sim, é verdade. É fundamental que isso seja trabalhado desde o infantil. O pessoal está respondendo aí, quando vocês estão conversando? Para o pessoal responder rapidinho, vamos ver qual alternativa que vai ganhar. Rapidinho. Cícero, você não pôs aí na tela cheia ainda, não. Não entrou. Ah, sim, pô. Você está colocando como janela, eu acho. Põe para compartilhar a tela. Ah, tá bom, Sil. Dá para a gente ver. É que às vezes ele vai mudar e não muda. Peraí, calma, mano. Peraí. Mas aí é só ele clicar na coluna da esquerda. Pode ser. Entendeu? Peraí. Tá legal assim. Tá? Cícero, faz o seguinte. Bora lá, Cícero. Vai mudando. Clica no slide 5 para ver se vai mudar. Peraí, meninas. Calma. Uma guia? Com guia ou tela inteira, você falou? Eu falei tela inteira. Acho que vai ficar melhor. Tela cheia. Tela cheia, Tá com a tela inteira. Não, mas eu não achei aqui agora. Quando você põe para compartilhar... eu acho que ele tá na janela inteira. Eu acho que nós estamos vendo a questão dele inteiro do PowerPoint. Sim. Ele põe apresentar a tela inteira. Põe aí. E o Cícero são esse tipo de cara, tá? Os alunos falam assim, não estou entendendo. Então, vamos abrir um Meet aqui. Ele abre de domingo o Meet e ensina os alunos ali, ó. Não tem tempo ruim com ele. Arruma tempo, né, assim? Aí, ó, peraí, tá... Aí, ó. Não tá indo. É porque esse daí vai ficar aquele infinito. Isso, agora vai lá para sua janela. Jeito que você tá. Vai para sua janela da apresentação. Foi? Aí. Foi ou não? Foi. Deixa eu ver, vou fazer um teste agora. Apresenta aí. Aê! Viu? Sessão, aqui é sessão, fala aí. Aqui é sessão, não é sessão, não. Só para ver se a gente está prestando atenção. Eu falo isso aos alunos, só saber se estava esperto. Aqui é sessão, aqui não é sessinho. E aí, é o seguinte, ó, uma ideia muito legal no ensino médio, na verdade o desafio agora é trabalhar com raciocínio lógico dos alunos. E quando eu falo em raciocínio lógico, é trabalhar o pensamento, né? Então, uma situação básica, um teatro em 5 portas, de quantas maneiras diferentes você pode entrar e sair? Eu até brinco, ó, você vai marcar um encontro com a feinha lá, com o feinho lá, ó, você pode ter o desencontro. Por quê? Qual a resposta que a gente falaria rápido? Só 5, 6? É isso ou não? Como é que fica? O Walter falou 20. Walter falou 20? Ô, Walter, não vale, né, Walter? Caramba. Qual é a alternativa maior aí? Ninguém falou nada? Então, na verdade, é o seguinte, nem era esse o objetivo. O objetivo é assim, quando você for colocado diante de situações, e você vai ser levado diante de situações, aqui, ó, a ideia é assim, é você pensar, e aqui eu vou tentar desenhar aqui em slow motion, né? Como é que nós pensamos, né?
Porque aqui, ó, você tem que entender que você vai fazer 2 escolhas. E eu até brinco com ele, brincando, falando sério, que a vida é feita de escolhas, né? E que você tem opções de escolhas. E você vive fazendo escolhas. Então, escolha bem, seja feliz. E aí, quando você vai pensar, você tem que pensar assim, peraí, professor, eu tenho quantas portas para entrar? Aí eu vou colocar aqui, ó, desculpa a letra aí, tá? B, tá tremendo aqui, ó. C, D e E. Então, vamos lá, vamos escolher primeiro para entrar, vamos ver a opção que você tem para entrar. Então, escolhe uma aí, Silmara, A, B, C, D ou E? A. Então na matemática, na verdade, não interessa qual, interessa quantas. Então, assim, quantas opções você tinha para escolher? 5. Então, a Silmara, ela entrou pela porta A. Entrou, legal. E agora ela está lá dentro, acabou o espetáculo e ela vai sair. Só que ela é supersticiosa. Ela não pode, na verdade, ela não consegue sair pela mesma porta que ela entrou. Então, agora tem que fazer uma outra escolha, sair. E para sair, ela não pode mais sair pela porta A. Então, ela tem mais 4 opções, correto? Sim. Então, e aí, eu vou fazer a combinação, tá? Eu posso entrar pela A, sair pela B, entrar pela A, sair pela C, entrar pela A, sair pela D, entrar pela A, sair pela E. Ou seja, para cada uma porta que eu entro, tenho 4 opções de saída. E aí eu mostro para ele, sabe onde você usa a tabuada? Que a professora no Fundo 1, 2 explicou tanto para você, é para você resolver essa situação. Então, se você multiplicar a quantidade de opções que você tem disponível, você vai formar a quantidade de opções aqui, o total de opções que você pode formar. Então, é um uso da tabuada e desenvolvendo aqui competências e habilidades, que nada mais é do que você ser levado diante de algumas situações e conseguir resolver o problema. Então, é esse tipo de raciocínio que o aluno tem que começar, ele é levado a ter no ensino médio. E o desafio no ensino médio é você transmitir segurança para ele. Ele vai ser colocado diante de situações, por exemplo, em que ele vai ter que pensar. Então, por exemplo, que cálculo que ele vai usar no ensino médio? Porque ele vai ter que resolver problemas com diagramas, funções do primeiro, segundo grau, finanças, geometria plana espacial, trigonometria, geometria analítica, álgebra, PA, PG, análise combinatória, tudo isso, probabilidade e estatística, tudo isso vem lá no ensino médio, diante de situações em que os problemas vão trazendo, levando o aluno a amadurecimento intelectual. Ô Cícero, é que a Geneira colocou aqui no chat, né? Criar oportunidades para o estudante pensar, né? A gente cria essas oportunidades para ele pensar. Isso mesmo, perfeito. Então, e assim, a desenvolver competências e habilidades é isso. Ó, vem cá, você vai ser levado diante de tal situação, e agora? Eu até brinco com eles, né? Porque, assim, nosso objetivo no ensino médio é outro, né? Do fundamental. Então, nós precisamos entender uma coisa, isso eu acho legal, né? Eu sempre estou pensando nisso. Qual a diferença entre vista e visão? Eu vou ser uma retórica aqui, não vou ficar perguntando por causa de tempo, assim, mas o aluno ele tem que começar a entender, e nós também, professores, né? A diferença entre vista e visão. É como fé, entendeu? Vista, você só acredita no que você vê. A fé é acreditar no que você não vê. Vista é fazer o que é possível agora, no presente. Visão, ó, é você ter uma visão mais ampla. Então, o aluno tem que aprender, ele tem que entender que a nota vem. Que se ele conseguir desenvolver o raciocínio, interpretar o exercício lá legal, que é o nosso objetivo, o cálculo ele vai aprender com a gente também. E ele tem que entender que aquilo, né, ele tá desenvolvendo o raciocínio, e quando ele for trabalhar, que esse é o nosso objetivo, ele terá condições de focar nas funções da empresa, e ele vai aprender. E esse é um dos maiores objetivos do ensino médio, né, essa formação dele. Então ele tem que entender que ele não tem que aprender só para tirar nota. E é difícil isso agora, porque agora não é mais Ctrl+C e Ctrl+V. Agora é Ctrl você.
É você que tem que registrar, você que tem que prestar atenção, você tem que usar a tecnologia, você tem que aprender a crescer intelectualmente falando. Então, o nosso desafio é isso, vista e visão. Por exemplo, se você chegar e perguntar agora aqui, vai ser uma retórica, tá, pessoal? Quantos triângulos você vê na figura, à vista? Automaticamente, muitos alunos vão responder rapidinho aí, 1, 2, 3, e assim, quantos? E os alunos vão fazer isso. Quantos tem? 9, 10, 11, 12, 13, 14? E, em princípio, ele vai responder isso, ó, 1, vendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É o que está na vista. Ele quer responder rápido muitas vezes, né? Michele comentou, às vezes o pessoal fala assim, respondeu errado, ou perguntou alguma coisa, deu risada, eu falei, vai tomar uma água, vai beber água. Só para você refrescar a moringa e pensar no que você acabou de falar, besteira. Então, assim, então ele responde 9. E aí você fala, peraí, mas qual é o conceito de triângulo que a Michele comentou? O que é o conceito de triângulo? Não é um polígono com 3 lados? Então, se você colocar letras ABC aqui nos vértices, você vai pensar, peraí, eu tenho 9 desse. Mas e se eu pegar esse triângulo aqui, ó, desse tamanho? Também é um triângulo. Então, eu vou ter 1 desse, 2 desses e 3 desse. Opa, então ampliando a minha vista, estou ampliando a minha visão. Eu tenho mais 3 desse. Opa, 9 mais 3, 12. Ei, e esse? Eu tenho 1 desse. Então, eu tenho um total aí de 13. Não é isso? Então, olha só, é importante o aluno entender isso, que muitas vezes ele quer responder rápido com a bagagem que ele tem. Ele vai ter que ter necessidade de ter profissionais capacitados para orientá-los, para desenvolver o raciocínio dele. Então, esse é um desafio nosso da matemática. E aí, aproveitando esse símbolo do Enem, aí eu pergunto, tá legal, então quantos cubos formam, né, esse símbolo, né, essa pilha? E aí ele vai entender o mesmo raciocínio, né? Esperamos, né, que ele vai entender o seguinte, olha, eu não estou vendo aqui atrás, mas olha, se eu olhar de cima, né, com a visão ortogonal, e vem a linguagem matemática, se eu olhar de cima, eu não consigo ver esses degraus. Então, eu tenho 6 aqui embaixo, tá? E aí, ó, se eu olhar de cima, olhando aqui, ó, eu tenho 3 aqui. E esse aqui eu tenho 1 aqui. Então, aqui eu tenho um total de 10 cubos formando esse símbolo. Então, essa é a ideia, né? De ele parar, não querer responder rápido, pensar no que ele está vendo e pensar no que ele vai responder. Esse é um desafio do ensino médio. E em relação a situações, e não tem jeito. Todo o ensino médio agora, né, entre aspas, né, com esse cenário formativo, vai ter que estar legal. Onde é que ele vai usar a matemática? Para que eu preciso disso, matemática? Tá, o que eu tenho que fazer? Aí eu falo, isso aqui vai passar rápido. Já você vai ter que deixar uma madeira, vai ter que produzir, enfiar a mão no bolso, começar a sustentar. Eu falo, então você vai ter que trabalhar para pagar as contas do passeio, não é verdade? Ou você vai ficar todo final de semana, pai, vou levar minha namorada no cinema, dar dinheiro. Eu falo, filho, ajuda aí também, né? Então, assim, eles começam, e aí é verdade. Mas, assim, ainda a maioria não tem, né, essa consciência, e tá na creche particular, que seja, e assim, eles não valorizam tal, mas entre nós aqui, né, nós precisamos só despertá-lo. Então, nós precisamos levá-lo a situações para pensar. E eu estou falando aqui, ninguém está falando nada, eu estou falando. E aí, olha essa fotinha que eu coloquei a semana passada. Cicelulares. O meu nome é fácil ficar brincando, é exercício, ele acertou. Eu falei, tá certo. Eu falei, não, tá mais que certo. Tá se certo, eu até brinco com eles. E por quê? E aí, quando eu coloquei, né, essa foto no Insta, na causa, que eu tiro, eu tenho um textinho falando, olha, é importante celular? Sim, mas se você não tem maturidade, falo para o aluno, né, não tem maturidade para usar durante a aula de maneira inteligente e tal, guarda na sua bolsa. Se você não consegue guardar na bolsa, você acha pegar, guarda aqui na caixinha e pega no final da aula. Então, por quê? Eu sei que nós temos que incentivá-los a usar. Na matéria de educação financeira, por exemplo, eu falo, pega esse celular, vamos embora, abre a calculadora, desce a calculadora. Aí você tem uma calculadora científica, tá legal? Então você vai usar essa calculadora científica. E eu ensino a usar na aula de educação financeira. Na aula de função, onde ele está aprendendo outras coisas, não dá para usar
Dá, mas ó, então é o seguinte, se você quer usar calculadora, você vai usar de uma maneira diferente, tá legal? Então, é muito interessante isso. Por quê? Porque o aluno, a dificuldade dele é essa. O que aprender? O que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que fazer? Que cálculo que eu vou usar? Professor, e agora? Eu não sei fazer cálculo. Então, assim, sabe sim, porque você só vai precisar que os números, né, se avivem dentro de você. Eu vou criar situações que o número vai trazer vida para você. Como assim? Porque é cotidiano. E assim, aí cabe ao professor pegar aquele monte de exercício agora, por exemplo, lá, que vem nos sistemas de ensino, que tem assim, o sistema de ensino tem lá 4, 5, 6 exercícios complexos, e professor, agora se vira para explicar esses 4, 5. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que dar uma base, explicar tudo de novo, para o aluno entender, para criar a vida dentro dele, para ele entender que nas situações ele vai usar a tabuada. Olha lá, nem combinamos nada, hein, Silmara? Aí, ó. Você vê? Ele vai usar a tabuada. É o cálculo mais difícil que ele vai usar, é a tabuada. Então, por exemplo, eu deixaria a pessoa o seguinte, ó, eu vou fazer uma cópia, pode deixar aqui, top. É o cálculo o problema? Tá aqui do lado. Às vezes, eu até penso, olha, o problema é o cálculo, pode ser a calculadora. Mas você não vai usar o celular. Por quê? Porque você não tem maturidade para usar o seu celular e você vai corromper o sistema de ensino passando cola para o outro. Então, você não tem maturidade. Por isso, você não pode usar o celular. Mas pode usar a calculadora. Então, pode comprar uma. Então, tem situações que eu vou deixar usar a calculadora. Outras que dá aquela preguiça, você tem que forçar um pouco mais. Quer falar alguém? Até porque é importante, né, Cícero, ele saber usar a calculadora. Exatamente. O que é a calculadora na mão dele se ele não sabe usar? Michele, sabe assim, eu falo, pessoal, você sabe a origem da calculadora? Eu falei, não. Então, quando o cara inventou, o Pascal inventou calculadora, né, tem uma história que é o seguinte, que o pai dele era contador. E o pai dele perdia muito tempo fazendo cálculo. Então, olha a essência, né? Não sei se é uma lenda, mas o cara inventou a calculadora, o pai dele fazer o cálculo mais rápido para ter mais tempo de ficar com ele. Entendeu? A essência é bonita. Sim. Então, só que, por exemplo, assim, a desmistificação do uso da calculadora passa até entre os professores. Sim. Aí você vai no mercado, por exemplo, né? Eu tenho uma experiência com calculadora quando eu trabalhei, por exemplo, na Andrade Gutierrez, na construtora. No meu primeiro dia de emprego lá, estava na faculdade ainda, né? Tal, e aí o meu chefe, que é professor de matemática, Cícero, ó, isso aqui é um formulário, os caras amassam todas as formas geométricas, tudo que você possa imaginar. Esse aqui é uma calculadora HP11C científica, tá bom? Que vai ser descontada do seu salário em 10 vezes. Ah, outra coisa, tá? Nós vamos descer aqui para medir a obra. A minha equipe fez o metrô ali na Paulista, né? E assim, e você volta para cá e antes de você emitir a fatura, faz os cálculos, confere a fórmula, porque se você errar o cálculo, você tem que pagar. E eu era bom em matemática na faculdade, por isso que eu estava lá, vamos pensar assim. Então, ele tem que ter essa consciência, que quando mexe com dinheiro, você pode ser o melhor aluno do mundo. É dinheiro da empresa. Vai envolver situações. Então, o desafio nosso no ensino médio, pessoal, se quiser depois cortar com vontade, é desenvolver o raciocínio lógico. E uma das ferramentas muito legal, por exemplo, numa outra escola que eu trabalho, no Consolata, né? Eles têm uma matéria, colocaram no segundo ano, uma matéria chamada raciocínio lógico. Colocar educação financeira no primeiro e segundo e vamos colocar estatística no terceiro. Tudo nessa parte de itinerário formativo, né? Para trabalhar a lógica, para ajudar em matemática. E dos jogos que desenvolve muito raciocínio é o Sudoku. Então, assim, e é muito legal. Eu falo, o pessoal começa, eles tiveram uma semana de Sudoku, muito lindo mesmo, assim, aprenderam com simples, foram subindo o nível, né? Aí já mudamos de jogos depois, que desenvolve o raciocínio e a concentração. Todo mundo sabe jogar Sudoku aí, né? Então, assim, é um joguinho bem legal. Ah, professor, posso baixar o Sudoku no celular? Pode! Mas, assim, você vai ver que o Sudoku no celular, depois ele vai dar uma dica que você errou. E aqui você tem que ir na raça, né? Então, é um jogo legal, né? Que tem aqui, ó, 81 talhados aqui em grids de 9, né? Você pode ver que esse quadrado maior aqui, ó, tem 9 quadradinhos dentro, e você tem que escrever na horizontal, na vertical, de 1 a 9, sem repetir os números,
tomando cuidado com esse grid aqui, ó, que também é de 1 a 9 aqui e não pode repetir. Então, é um jogo muito legal. Professor, mas onde é que eu vou usar isso? Eu falei, pessoal, vou falar uma coisa para vocês, né? Eu trabalhei numa escola, que era o Colégio FECAP, 22 anos ali, né? E teve um período que eu coordenei lá uma turma, né? Eu tive que montar horário. Então, é um horário de 16 professores do curso técnico, e aí um podia de segunda, na primeira, segunda aula, o outro podia só de terça, na quinta aula. Então, era o raciocínio do Sudoku que eu usei para montar o horário, né? Nas empresas, vai montar horário de escala, e aí desenvolveram até alguns programas, né, para ganhar tempo, né? Mas esse aqui é um jogo muito legal, que desenvolve o raciocínio, né? Então, só para a gente no seu lugar, por exemplo, aqui, você vai pegar aqui, né, nessa linha aqui, ó, nessa linha tem que ter 5, já tem os 5 aqui. Nessa linha de baixo também tem que ter 5, ó, e não tem, tá bom? Mas eu ponho o 5 aonde? Põe o 5 aqui, ó, porque aqui já tem. Aqui. Pô, posso colocar o 5 aqui? Não, por quê? Porque já está aqui embaixo, ó. Então, é todo um jogo de atenção. Então, professor, então eu não posso colocar o 5 aqui? Não. Legal? Então, aqui você não pode. Então, ele cabe aqui. Tá bom, vamos colocá-lo aqui. Olha lá. Então, e aí ele tem que ir na certeza, né? De que pode, não pode. E é um jogo bem legal. Eu recomendo para vocês desenvolverem o raciocínio lógico nos alunos aí, tá bom? Eu estou falando aqui, eu peguei o embalo aqui. Por favor, aí, para a pergunta, tá bom? Bom, e aí é o seguinte, é um jogo interessante. Por que isso? Ele vai pegando segurança, vai treinando a concentração, deu muito certo isso no ensino médio lá, esse ano, né? Com essa jogada aqui. E, ao mesmo tempo, no paralelo, você trabalha com sequências lógicas, né? PA, PG e muitos outros problemas, que inclusive aquele de análise combinatória, que é de entrar e sair pelo teatro, pelas portas. Cícero, Oi. A Andresa levantou a mão. Oi, Andresa. Lê para mim aí, sim, por favor. Acho que ela só está com a mão levantada. Andresa. Oi, Andresa. Vamos levantar a mão para ela também. Acho que foi sem querer. É João. João que vai fazer a pergunta. É o João. Fala. João é o filho da Deza, de 2 anos, né, gente? Entendi. Bateu no teclado ainda. Tá. Mas assim, então, pessoal, eu recomendo, muito legal esse joguinho, tá? Para todos, né? O Sudoku. Vende na banca, é baratinho. Começa pelo simples, tem outros jogos também. Mas a grande jogada é a seguinte. Professor, onde é que eu vou usar a função? Que é uma das matérias que pega aí os alunos, né? E essa matéria, né, função, ela vem no 7º ano do Fundamental 2 com o nome Equações do primeiro grau com 2 variáveis. E ela já vem no 9º ano com a palavra função também. E no 8º, ela vem com expressões algébricas. Quer dizer, como é que você vai diferenciar isso, a idade mental por série? Então, assim, no ensino médio, elas voltam com exercícios um pouco mais elaborados. Por exemplo, eu falo, quem foi para matinê? Quem foi para matinê? Não, eu ia para balada. Todo mundo levanta a mão, né? E aí foi para balada, e aí acabou a balada, você vai para casa, o papai pode te buscar, você vai pegar o aplicativo, seja o Uber, seja qual for o aplicativo, você baixou o aplicativo, ligou, e aí você vai pagar. Aí o carro chegou, você foi na sua casa, você acertou a corrida e pagou. E aí eu penso o seguinte, ó, tá legal. Você já pensou quando que foi feito aquele cálculo do Uber? Porque assim, já aconteceu comigo. Meu filho estava não sei se foi no aniversário, e eu estava numa reunião lá na igreja, e eu falei, Arthurzinho, olha, se não der para te pegar, você pega um Uber, beleza? E ele vai, pai, tá terminando aqui. Eu falei, filho, não acabou a reunião aqui na igreja não, então pede o Uber. Mas assim que eu acabei de falar, pega o Uber, né? Ele pediu o Uber e tinha dado lá, não sei se R$20 e tal. E eu falei, Arthur, cancela que eu vou te buscar, eu prefiro te buscar. E aí veio na minha conta lá R$5. Peraí, então, para eu pagar o Uber, existe um valor fixo de R$5. E eu falei assim, então não faz um teste não, porque você vai ter que pagar. Então chama o Uber, ele está indo na sua direção, se ele estiver chegando perto, você cancelar, você paga um valor fixo. Correto? Tá.
E aí ele vai pagar também no sistema lá, mas, fazer aqui um número fácil, R$2 por quilômetro. Pronto, eu consegui equacionar uma situação normal dele, do cotidiano. A matemática chama isso de função, no primeiro ano do ensino médio, ou de equações com duas variáveis, no 7º ano, ou de expressões algébricas, no 8º ano. E aí, dependendo da idade mental, você tem que trazer situações para ele entender isso, né? E aí eu falo, tá legal, não estão 2 letras? Tá legal, então eu posso te fazer 2 perguntas. Quais, professor? Então tá bom. Quanto você vai pagar se a distância for de 10 quilômetros? Então, automaticamente ele faz isso. Ele vai Cícero, trocar. o Walter levantou a mão. Oi, Walter. Eita. Já que você falou de funções, eu vou te mandar um link aqui para todo mundo, tá? Tá. É um link para você copiar um form do Google, que eu fiz uma pequena atividade envolvendo funções, mas brincando com pesquisa operacional. Que legal. Um trabalho de alfaiate. Então, eu começo explicando um problema de um alfaiate, que ele tem certas quantidades de tecidos e que ele usa certas quantidades de tecido para fazer vestidos e ternos. Muito legal, cara. E aí, quantos vestidos e quanto custa cada vestido e terno? E aí, quantos vestidos e ternos ele tem que fazer para aproveitar melhor o material e ter melhor lucro? Fantástico. Então, você vai levar os alunos a pensar nesse sentido, né? Nessas Só que aí, relações, esse formulário é legal, que se vocês quiserem copiar, é legal. Ele é um formulário de estudo dirigido. Então, eu fui montando ele assim, eu dou o problema e vou dando os conceitos matemáticos por trás da resolução do problema e vai explicando a história do plano cartesiano, Descartes. Muito legal. Aí faz a funçãozinha, aí pega a situação da restrição do tecido A e cria a função do primeiro grau do tecido A, e depois vai cercando o problema. Essas coisas muito legais pra caramba. Só que assim, por exemplo, aquele cara que... Onde é que eu vou usar? Você até explica, né? Para de consciência, tudo isso, do Descartes e tal... Mas ele fica tão feliz quando ele consegue entender onde ele usa no dia a dia, né? Pessoal, dá uma clicada. Quando clica, aí ele pede para fazer a cópia. Você aperta o botão e ele copia. Eu vou copiar, vou dar uma depois. Vê se ele copia. É que tem gente que não conseguiu. Eu cliquei na minha... Não, eu não consigo ver agora. Se eu sair daqui, eu vou me perder aqui. Mas depois eu consegui então copiar. Tá bom. Não, que ele aparece a telinha para fazer a cópia, né? Eu fiz a cópia. Beleza, aí você já vai ver o formulário, como ele foi montado. Aí ele tem umas brincadeirinhas que quando a pessoa responde errado, ele vai para uma telinha para a pessoa ver uma explicação e poder voltar. Meu deu certo também. Às vezes ele demora um pouquinho para pensar, mas depois ele vai. Mas você vê que legal, viu, Walter? Por exemplo, a gente traz, por exemplo, eu preparei para eles assim, né? Antes de nós entrarmos nos problemas, né? Nós passamos por equações, sistemas, né? E montei gráfico com eles, falei sobre o plano cartesiano. E selecionei 20 problemas. E assim, eu quero ler com eles, por causa dessas reportagens de interpretação, que é o que pega, né? Eu estou compartilhando com eles, pensando com eles, independentemente do tempo que está gastando. Então, por exemplo, são 20 problemas, se conseguir fazer 4 por aula, uma semana, 2 semanas, não tem problema, mas eles vão aprender o que é a função e onde usa no cotidiano. E trazendo situações do dia a dia. Então, essa é uma comum para eles, né? Do primeiro grau. Então, assim, aí ele troca lá o K por 10 e ele vai entender lá que deu R$25, porque aí ele vai entender por que numa expressão ele tem que fazer primeiro a multiplicação e depois a adição. E aí você pode até explicar essas regras para eles aqui. E aí depois você joga o valor de P, qual foi a distância percorrida, se o cara pagou R$50, e ele brinca assim nesse sentido. Então, são situações assim, são estratégias, né, que é uma recomendação até para que o aluno pense que ele aprenda de verdade, né? O que é bem legal, falando em vacina, né, é assim, para você explicar, por exemplo, problemas com diagrama, como é que você resolveria sem... Por exemplo, eu já coloquei aqui o diagrama, né? Mas como é que você poderia resolver um problema assim? Olha, você foi analisando a carteirinha de vacinação de 80 crianças, né, de uma creche, 60 receberam a vacina A, 40 receberam a vacina B e 12 não foram vacinadas. E agora a pergunta é, quantas receberam apenas a vacina A? Então, é um tipo de problema também, né,
que vai levá-los, né, a entender a necessidade do matemático lá, do Leonardo Venn, né, que ele encontrou no período, de resolver problemas utilizando diagramas, né, que são de conjuntos. E é muito legal. Ele fala assim, caramba, professor, mas professor, não tem um erro aí? Por quê? Olha, se são 80 vacinas, deixa eu pegar aqui, ó. Se são 80... Deixa eu olhar para cá. Se são 80 crianças no total, e se você pegar aqui, ó, 60 mais 40 mais 12, já passou. Ó, deu 112. Aí foi, caramba, é isso mesmo, né? Passou quantos de 80? Aí ele vai falar assim, peraí, vamos fazer o cálculo. Pega aí, ó, menos 80. Aí você já vai articulando as operações de mais, de menos, entendeu? Que legal? Então, ele vai programa aqui, ó, 2 menos 0, 2, menos... Daí, pessoal. E aí, o 1 dá, você vai ter que emprestar. Aí, ó, lembra como empresta? É o sistema decimal, ele vem aqui, ó, valendo 10, então 1 vira 11, então 11 menos 8 dá 3. Opa! Passou 32, certo? Certo, é exatamente isso. Esse 32 a matemática descobriu, através desse raciocínio, que é o número de crianças que tomaram as 2 vacinas. E aí é muito interessante essa ideia agora. Por quê? Porque quando você fala em conjunto, você fala só conjunto? Não é conjunto, é para você ampliar a sua visão. Né? Sair da vista. Então vai daí. Se 60 tomaram a A e 40 tomaram a B, professor, já passou, tá errado. Não. É que tem mais coisas ali implícitas naquela informação. E aí você vai entender que tomar a A significa poder tomar também a B. E aí ele vai entender que o conjunto A, né, é a soma desses 2 pedacinhos aqui. De quem tomou apenas A e de quem tomou as 2. Então, o Walter levantou a mão. Fala, Walter. Me ajuda aí. Não, eu acho que eu devia ter esperado um pouquinho, né? Que como você falou de conjuntos, né? Tá. É que assim, eu sou uma pessoa que fui eu fiz matemática por causa da minha profissão de programador, não para dar aula. Entendi. Aí depois eu fui dar aula. Depois que eu fui dar aula. E o detalhe é que nesse meio tempo eu passei em muitas empresas, trabalhei em muitos lugares, né? E aí, assim, minha visão de matemática de ensino médio, eu sei para onde vai tudo isso lá no mundo prático, né? Então, por exemplo, o mundo dos conjuntos é os fundamentos da análise de dados. Sim, sim, é muito legal. Então, né? Hoje, a análise de dados é um mercado super em alta, né? Um mercado super em alta, meu filho trabalha com isso, e falta gente. E isso que você está fazendo é análise de dados. Lógico. E, por exemplo, eu dei muita aula de banco de dados. E aí, numa aula, eu peguei ferramentas de banco de dados e os conjuntos, e fui fazendo as 2 coisas simultaneamente. Então, só, pessoal, isso aqui é um mundo dos conjuntos em linguagem de computador. Exatamente. Por exemplo, você comentou assim, e é muito importante quando você conhece, né, onde você aplica essas coisas. Eu vim da pesquisa, trabalhei numa empresa, né, de pesquisa antes de ir para engenharia. Então, assim, eu tenho um pouco de experiência em engenharia. Então, quando eu vou para a geometria, você traz com mais propriedade, né? Você sabe, você vai usar aqui, você vai usar ali, você vai usar ali. Ó, isso aqui você não vai, isso você vai, isso você vai. Então, você consegue enxergar, né, o que o que está ali de enfeite, né, que é mais para matemática e o que é essencial para a vida, né? Então, pessoal, rapidinho. Então, olha só, aí que a gente faz, ó, passou 32? Passou. Então, pela lógica, esse 32 é o que está aqui no meio. Aí ele amplia a visão. Então, o conjunto A, que é 60, é a soma dessas 2 partes. Então, 32 mais quanto que dá 60? 28. Tá, e o conjunto B, que são 40, né? É a soma dessas 2 partes. 32 mais quanto que dá 40? 8. Então, olha só, se ele adicionar esses 4 números, vai dar o total de 80. E qual é a pergunta? Quantas pessoas receberam apenas a vacina A? Então, apenas a A. A resposta seria 28. Então, você pode fazer mais perguntas. Por exemplo, assim, eu falo para ele, tá legal. Quantas pessoas não tomaram a vacina A? Aí tá. Então, existe uma lógica nessa pergunta. O que significa não tomar a vacina A? Não tomar a vacina A significa você fazer o seguinte, ó, eu não quero a vacina A. Pronto, eu não quero a A. O que sobrou? Apenas B ou nenhuma.
Então, o significado de não tomar a vacina A significa tomar apenas a B ou tomar nenhuma. Então, são 20 pessoas. Então, trabalhando esse raciocínio, ele vai pegando segurança, ele vai entendendo que está usando audição, subtração, aqui para resolver problemas interessantes, né, no cotidiano que vão levar-nos à lógica. Eu não sei se a gente tem mais tempo aí, mas eu queria compartilhar com vocês esse exercício apenas que eu falo para meus alunos. Olha só, você não... rapidinho. Não, Cícero, fique à vontade. Só mais dois, tá? Assim, por exemplo, por quê? É importante que os alunos entenderem. Professor, não estudei. Porque agora ele não tem mais os passos para passar as informações e tal. Então, por exemplo, eu falei, tá legal, vamos calcular aqui uma coisa. 10 questões, verdadeiro ou falso. Vamos ver, você chutou de quantas maneiras você pode resolver isso aqui e montar um gabarito. Então, vamos lá. Quem vai responder para mim aí? Fala aí o nome. Não é para responder, não, é só chutar. Vamos embora. Quem é que vai? Fala aí. Quem que eu vou falar? Você não, Silmar. Você não, Michele. Adriana. Ou Walter. Hoje o Walter. Vou você, Walter. Walter, é o seguinte, olha. Questões de 1 a 10 você não estudou, você vai ter que chutar. Questão número 1, Walter. Você quer verdadeiro ou falso? Walter. Espera aí, não entendi. É para responder primeiro não, falso? Não. Eu só quero que você escolha verdadeiro ou falso. Preste muita atenção, pessoal, na matemática e em prática. Só escolhe... Vamos supor que você não estudou inglês. Eu sou péssimo em inglês, pessoal. Eu falo para os alunos o seguinte... Você vai dar um chute, né, na prova. Não, eu entro na aula de inglês, meus colegas, eu falo, pessoal, vocês precisam entender inglês. Por quê? Porque eu acabei trancando o meu mestrado por causa de inglês. De 10 créditos, eu fiz 7... E tinha que tentar verdade. Então, eu fui fazer outras pós e parei o mestrado por causa do inglês. Aí eu falo o seguinte, vamos supor uma prova de inglês, se eu não estudei, eu vou chutar. Então, eu vou lá, quer saber? Eu vou chutar aqui, vai, me ajuda aí. VF. Devagar, irmão, devagar. V, F... Aí você, um sim ou não, sim ou não. F. Então, eu não estudei, eu vou na sorte, né? Mas olha que interessante, olha o que a matemática faz. Quando você for escolher a questão número 1, você escolheu V por N motivos, você tinha 2 opções de escolha. Quando você escolheu a 2, você também tinha 2 opções de escolha. E assim por diante. A matemática vai dizer o seguinte para você, olha, para escolher, você tem 2 opções. E você tem aqui, ó, né, você escolheu uma, no caso aqui VF, e esse é o seu gabarito. Agora, dá uma olhada se você tivesse escolhido tudo V, da 1 até a 9 e a 10F, e assim por diante. Então, de quantas maneiras, sabe, você pode montar esse gabarito? 2 vezes 2 vezes... É o mesmo raciocínio de entrar e sair lá pelo teatro, só que podendo entrar por portas iguais, entrar e sair pela mesma porta. Então, aqui a matemática vai dizer que você tem 2 vezes 2, 10 vezes, ou 2 elevado à décima. Sabe por que você não tira 10 às vezes? Porque 2 a décimas é 1024. Então, imagine você colocando lá 1024 gabaritos e o seu é aquele que tem a resposta. Quer dizer, você tem uma chance em 1000 para acertar. Então, quando você começa a explicar isso para os alunos, né, e legal em lógica, ele fala, ixi, tá legal. Eu falo, olha, imagine isso em 10 questões. Imagine você chutando nas 10. O pessoal brinca, o pessoal faz desenho no gabarito, o pessoal que não estudou, né? Então, ele vai ter 5 elevado à décima, né, quantidade de cálculo. Se você quiser brincar depois com o seu celular, você pega aí, ó. Pega 5, vira o celular, aperta essa tecla X elevado a Y, aperta 10 igual, e vai dar 5 milhões em alguma coisa. Ele fala, é por isso que você foi mal, você não estudou, você chutou, né? Então, é um raciocínio bem legal. E é isso, pessoal, a gente tem que trabalhar a lógica, aí você vai levando os alunos dentro de outras situações para ele entender. Frações, então, para encerrar. Frações, então, professor, frações. Aí eu brinco assim, então é proibido beijar, então, pode parar o namoro. Por quê? Você não sabe fração? Você quer namorar? Ué? Não tem nada a ver. Ele fala assim mesmo. Não tem nada a ver. Pô, você não sabe fração. A minha filha, quando estava no 9º ano,
né? O cara quis namorar com a minha filha. Eu falei, meu, olha o seu caderno, cara. Sai daqui, vai, vaza. Entendeu? Pô, meu, entendeu esse sentido? Mesmo que brincadeira, para eu entender, você tem que saber. Então, por exemplo, assim, né? Quando você vai explicar divisão proporcional em educação financeira, é muito legal. E aí, assim, por quê? Porque, assim, quando você tem uma fração e você simplifica, você aprende que tem que dividir pelo mesmo número, você vai encontrar uma fração escrita de uma maneira diferente, mas que tem o mesmo valor, que é fração equivalente. Olha, quer dizer, então, se você dividir 12 por 20, dá o mesmo resultado dividir 3 por 5. Então, são frações equivalentes. E aí, nesse sentido, eu falo assim, tá legal, então volta aqui. Eu falo assim, ó, que número que é esse aqui mesmo? Espera um pouquinho só. Aí eu falo, que número que é esse? 12. Então, ó, eu coloquei aqui no lugar do 12 o x. Então, qual é o resultado? 12. Então, eu falei, tá legal. Você sabe que, quando nós explicamos para os alunos no 7º ano lá, que tem que multiplicar em x, que é regra de 3, tem uma falha nossa, né, que eu tenho consertado, é assim, que antes de multiplicar, já que você multiplica em x, você pode dividir, você pode simplificar na horizontal e assim como você pode simplificar na vertical. Na vertical, eles até entendem de primeira, mas eles conseguem entender muito o seguinte, olha, eu vou dividir antes de multiplicar. Então, aqui eu vou dividir por 5, que vai dar 4. E eu vou dividir aqui por 5, que vai dar 1. Olha só o cálculo. 1 vezes x, e 4 vezes 3, 12. E esse raciocínio a gente leva para uma outra matéria, que é a divisão proporcional. Então, assim, eu falei, olha, você comprou lá, por exemplo, até porcentagem, pessoal, não sei se estou empolgado aqui, ó. O cara comprou um par de tênis, custava 320. E aí ele pegou, foi comprar, aumentou para 400 reais. Falei, caramba, aumentou quanto? Aumentou 80 conto. O cara falou, 80 conto, professor? Tá legal, finança aumentou 80 reais, né? Mas a finança é o seguinte, a finança tem uma linguagem sutil, né? Chique, que é a porcentagem. Quantos por cento aumentou? Falei, eu quero saber, aumentou 80 conto. E aí, tá legal, então vamos transformar esse 80 em porcentagem. Como assim? Tá legal. Olha, 320 não é 100, mas se ele fosse 100? Se 320 é 100, proporcionalmente, quanto que é 80? E aí, ele vai entender exatamente isso, que só nessa proporção aqui, ó, ele já monta aqui, ó, aquela igualdade de frações, que é o valor e porcentagem. Olha lá, o 80 sobre x e o 320 por 100. Que antes de multiplicar, ele pode simplificar. Então, ele pode cortar aqui, ó, esse zero com esse zero. Ó, ele pode dividir aqui 8 por 8, que dá 1, o 32 por 8, que dá 4. E ainda assim, vai ficar o quê? Ó, 25% por quê? Porque ficou 4 aqui, ó, o 100 aqui. Ó, estou só passando para cá, né? Aqui, ó. E aí, ó, o 4 aqui, só aqui já daria para multiplicar com mais facilidade, já saiu o 320 de cena, mas ele poderia ainda simplificar aqui, ó, por 4, que dá 1, e por 4, que dá 25, e multiplicar. Professor, eu nem usei a calculadora para transformar em porcentagem. É que ele quer usar a calculadora, porque ele quer fazer o cálculo com a calculadora, imitando a calculadora. Na verdade, ele tem que entender que ele tem que usar uma outra estratégia para chegar ao resultado diferente da calculadora, porque ele não é uma calculadora. Ele tem que chegar ao resultado com estratégias diferentes. Eu acho que tá bom, né? Falei um monte aí, né? Se você deixar, pessoal, tem mais uns 20 slides aqui com ideia legal. Mas, assim, é um prazer compartilhar com vocês essas ideias, pessoal. Cícero, assim, mostra um pouquinho aí, entra no seu canal. O Cicão tem um canal aí muito bacana.